Por outro lado, então, pensando em algumas pautas específicas, contrárias, que você diga assim: "Não, eh, esse tipo de pauta, de forma nenhuma, o cristão, ele sabendo que tal candidato defende isso, ele não deve votar nesse candidato". Esse lado, por exemplo, de um preferencialismo, sabe? Essa ideia de uma escolha partidária pessoal, que tenha um viés de um benefício apenas para uma classe e não para todas as classes. Ou seja, alguma coisa que beneficie um grupo em particular, mas que não beneficie ou traga benefícios para todos. Ou seja, tudo aquilo que diz respeito, por exemplo, eu vou usar uma pauta, que não trabalhe contra a proteção, digamos, da criança. Essa é uma das pautas, por exemplo, extremamente relevante. Quando eu não tenho um projeto que se preocupe com isso, por exemplo, como, por exemplo, uma violência contra a mulher. Então, todas essas pautas, elas são importantes. Todas as pautas que dizem respeito à proteção, por exemplo, da vida, são pautas importantes a serem consideradas. Então, se eu olho o candidato, eu não vejo essas pautas nele, então Uhum. seria um critério para, de repente, eu dizer: "Não, esse candidato aí está fora, não é uma opção para mim". Sim, se eu me preocupo apenas com a instituição, se eu me preocupo apenas com o material e não me preocupo com a pessoa, para mim alguma coisa está fora do consenso ou de um bom senso. Né? Quando eu, por exemplo, me preocupo numa construção que não beneficie, que beneficie, uma construção de um prédio quando, por exemplo, eu tenho pessoas em condições de vulnerabilidade social morando em ruas, ou famílias desabrigadas. Então, estou preocupado em construir uma ponte, mas não em oferecer moradia. Então, tudo isso aí, esse contrassenso não me parece um bem comum, sabe? Quando o material importa mais do que a pessoa, que vai ser beneficiada por esse projeto. Hum. E pensando nessas grandes pautas, por exemplo, saúde, segurança, meio ambiente, essas pautas mais gerais, assim, de grande destaque. Quais dessas você acha que é mais importante para um candidato ele estar enfatizando, enfim, na sua campanha política, estar defendendo, que nós devemos observar? Eu penso que depende muito de cada região, porque cada região tem uma característica própria. Por exemplo, nós temos qualidade de saúde em algumas cidades que nós não temos em outra. Nós temos, por exemplo, um número acentuado ou um aumento grande de violência em uns lugares que nós não temos no outro. Nós temos, por exemplo, um déficit educacional em algumas regiões que nós não temos em outras. Então, eu penso que essa construção ela tem que pensar sempre nisso, numa cultura local, nas necessidades imediatas e imediatas da região em que essa política está sendo feita, ou que essa proposta está sendo implantada, porque cada região tem as suas necessidades, quer sejam maiores, quer sejam menores. Hum. E pensando, então, no cargo ano que vem, eleições presidenciais. Porque aí Uhum. uma pessoa como essa, ela tem que pensar no Brasil como um todo. Então, Sim. como avaliar isso daí? Porque aí não é tanto local, né? A localidade, Uhum. diríamos, é o Brasil como um todo. Então, Uhum. como pensar que pautas dessas aí que eu mencionei e outras que a gente pode pensar, o senhor acredita serem mais importantes para estarmos pensando sobre? Não que as outras não sejam importantes, mas Uhum. em graus de importância. O que eu penso que acontece muito hoje, pastor Rafael, é justamente essa ausência de comunicação ou de preocupação enquanto políticos com a saúde de uma, digamos agora, da nação e não apenas de uma região. Por isso, essa conversa, ela deveria haver entre, por exemplo, presidentes da República, governadores de estados e governadores de estados com os seus prefeitos. Mas quando algumas bandeiras partidárias se tornam mais importantes do que o benefício da comunidade em que ela está inserida, aí você começa a ter justamente esses problemas.
quando, por exemplo, eu não sou capaz de ceder para um determinado partido que tem uma proposta que vai trazer benefício para a comunidade apenas por me opor àquela bandeira ou àquele partido político. Então, não estou pensando na cidade, não estou pensando no Estado e não estou pensando no país como um todo. Quando o partidarismo se torna mais importante do que a qualidade de vida do cidadão que faz ou que entrega o seu voto confiadamente. Então, eu penso que essa inter-relação deveria acontecer de maneira mais madura, de maneira mais sensata. Porque quando a política se torna apenas partidária e ela não se transforma, não caminha por um veículo de transformação social, é aqui que eu penso que está o nosso gargalo. E aí isso tem trazido muitos prejuízos, né? Quando a gente resiste até mesmo a muito boas propostas porque elas não foram implementadas pelo partido A ou pelo partido B. Mas eram boas propostas que poderiam ter sido aprovadas, mas porque não são do meu, eu vou me opor, digamos assim.